Nesse capítulo, tivemos novamente a aparição de como é a forma original do Sukuna. Além disso, a gente teve também o encerramento da luta do Yuta contra a Uro e contra o Ishigori. Também tivemos a introdução de um novo personagem e a aparição de novo do Hakari. Vamos discutir tudo isso e o resto também nesse review. Fala galera, tudo bem com vocês? Yuji aqui para mais um vídeo, dessa vez vídeo de Jujutsu Kaisen, review do capítulo 181 do mangá. Começando no capítulo, a gente tem uma pessoa chamada Charles Bernard aplicando para ter o seu mangá publicado pela Shonen Jump. Mas a gente vai falar um pouco mais dele depois, que tem um foco maior nele depois no final do capítulo. Então a gente tem uma conversa entre a Uro e o Yuta após a derrota da Uro e após o Yuta ter ganhado também do Ishigori ali. Ficou meio confuso, teve gente que não entendeu o que tava rolando, quem que tava conversando com quem nessa conversa, mas a gente vê o brinco da Uro, então a gente sabe que é a Uro falando pro Yuta tudo aquilo que a gente vê nessa página. E a gente vê ela falando pro Yuta que ele chegou no limite dele, porque aqueles que conseguem superar esse limite são aqueles que não ligam pra mais ninguém, só pra eles mesmos, que não se importam com a vida dos outros e que não ligam pra ninguém, só pra ele mesmo, pra aumentar o poder. E o Yuta, como a gente vê, ele pensa nos outros, tanto que ele poupa a Uro e o Ishigori nesse capítulo, ao invés de matar eles. Uma coisa da hora é que quando ela fala isso, a gente vê a imagem do Sukuna na sua forma original. A gente já tinha visto isso na capa do capítulo 113, a forma original do Sukuna, nos tempos antigos, quando ele ainda estava vivo. E é muito foda a forma original do Sukuna. É uma imponência muito grande e dá pra ver o quão forte ele é realmente. Imagina quando ele tiver os 20 dedos novamente. Vai ser um problema lidar com ele, que provavelmente vai ser um dos vilões que os feiticeiros aí, os personagens principais vão ter que enfrentar alguma hora. E se a Uro, ela tá falando isso e aparece essa imagem do Sukuna, muito provável que ela tenha vivido na mesma época que o Sukuna tava vivo ali, tava em atividade, tava no auge, por assim dizer. O que é também interessante a gente saber mais ou menos em que época que ela viveu. E após isso a gente vê também o Yuta conversando com o Ishigori caído no chão, derrotado também. Como a gente já visto no último capítulo, que ele foi derrotado de fato. E ele também diz pro Yuta que ele é muito bonzinho, que ele não devia poupar os feiticeiros que lutariam até a morte contra ele. E ele fala isso de uma forma meio pejorativa, não como se fosse um elogio, que ele é bonzinho e que ele poupa os outros, mas que isso pode ser uma fraqueza. E o Yuta responde que a Uro disse exatamente a mesma coisa, o que surpreende o Ishigori pelo fato da Uro estar viva, mas ele pensa melhor e vê que, por causa da expansão de domínio, ele não conseguiu usar o poder máximo para acertar ela naquele momento e por isso ele acabou não conseguindo matar ela também. Então, no final, ele vê que faz sentido ela estar viva também. E é interessante ver o Yuta e o Ishigori, depois de trocar várias porradarias aí durante os últimos capítulos, eles estão meio que conversando ali como parças, estão um do lado do outro, ali sentadinhos conversando. Eu achei interessante, porque depois de tudo aquilo, no final eles estão ali tranquilos. E o Yuta pede os pontos do Ishigori, porque agora depois que eles conseguiram, né, o Itadori e o Megumi, eles conseguiram ali fazer aquela regra de poder dar os pontos para os outros jogadores. O Yuta pede os pontos do Ishigori, assim como ele pediu o da Uro. E o Ishigori então percebe o porquê do Yuta não ter matado os dois, na verdade, porque tem essa regra. E se não tivesse essa regra, muito provavelmente o Yuta teria matado os dois de fato. E o Ishigori consegue perceber isso. E o Yuta diz pra ele, o Ishigori, agradecer os amigos do Yuta por terem conseguido criar essa regra, o que fez com que ele não matasse tanto a Uro quanto o Ishigori. E é dito então que o Yuta, depois de conseguir os pontos tanto do Ishigori quanto da Uro, ele teve um total de 200 pontos. E o interessante é que eu peguei os números de quanto tinha o Ishigori e quanto tinha a Uro, e a gente soma eles, né? O Ishigori tinha 77 pontos e a Uro tinha 70 pontos. Somados, eles deram pro Yuta, então, 147 pontos. E o Yuta já tinha 35 pontos antes de derrotar o Druv e o Kurourushi. Então a gente soma isso com os 147 que ele ganhou da Uro e do Ishigori, e ele fica com 182 pontos. E é dito nesse capítulo que, derrotando o Druv e o Kurourushi, ele ganhou mais 20 pontos, o que totaliza um total de 202 pontos, na verdade. Mas então a gente se pergunta, o que aconteceu com aqueles outros 2 pontos? Porque não fala que ele ficou com 200. Muito provavelmente, ele deu esses outros 2 pontos, um ponto pra cada. Um ponto pro Ishigori e um ponto pra Uro, pra eles não terem a sua energia amaldiçoada perdida em decorrência do jogo do abate, né? Então o Yuta ainda, mesmo dando porrada neles, mesmo eles tentando matar o Yuta, ele ainda ajudou eles de alguma forma, o que mostra que o Yuta realmente é bonzinho. Eu espero que a Uro e o Ishigori eles apareçam novamente
Muito provavelmente eles vão aparecer ainda, são personagens interessantes. A gente viu que a Uru ainda tem muito a mostrar sobre o passado dela, principalmente. E acredito que eles possam voltar mais pra frente como aliados do Yuta e dos personagens principais também. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, mais pro final desse arco. Enquanto é dito o total de pontos do Yuta, a gente vê no fundo uma personagem que não aparece fazia um tempo, que é a Miwa. E ela parece um tanto quanto séria ali. A gente já tá acostumado com ela mais sorridente, mais sendo aquele alívio cômico das situações. Mas o semblante dela tá bem sério. Acredito que depois de sofrer muito durante o arco de Shibuya, perdendo amigos ali importantes pra ela, ela vai ter um desenvolvimento maior, ela vai ficar bem mais forte, acredito eu. Ela não vai morrer, por enquanto, acho que seria um desperdício de personagem. Eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento grande dela em algum momento desse arco também, é bom a gente ficar de olho. Eu espero que ela tenha, porque eu gosto muito da personagem, então vamos ver o que vai acontecer com ela também no futuro. Depois disso, a gente finalmente tem a introdução de fato do personagem novo que foi introduzido nesse capítulo. No começo do capítulo a gente viu que tinha um personagem chamado Charles Bernard que estava querendo que seu mangá fosse publicado pela Shonen Jump. E aqui a gente vê ele falando com um funcionário ali da Shonen Jump, da Shueisha, para ter o seu mangá publicado. A gente vê que ele tem uma ascendência ali francesa, mas ele nasceu e foi criado no Japão, então ele fala japonês muito bem, o que é dito por ele. E a gente consegue perceber que ele é um pouco doido das ideias e também quer ser um mangaka de sucesso. Só que, pelo que a gente viu ali, o mangá dele não é nada demais, como o próprio funcionário da Shueisha diz, e ele fica meio nervoso com isso. E pra deixar ele mais irritado, o funcionário da Shueisha critica um quadro em que o personagem faz assim com o dedo, de um jeito um pouco nada anatômico. E o funcionário disse que não tem como o dedo ficar daquele jeito. E o que o Charles Bernard faz em resposta? Ele pega o dedo do cara que estava demonstrando como que fica na vida real o dedo naquela posição e ele entorta o dedo do cara, quebra o dedo do cara, que fica parecido com o que estava desenhado no mangá do Charles. Curioso, o cara é meio doido mesmo. E depois disso ele sai xingando o cara, sai xingando a empresa e tudo mais, porque eles não entendem a arte de fato. E ele sai se questionando o que é ser um mangaka, o que é um mangá, na verdade. Ele fica pensando um pouco sobre isso e acho que até os dias atuais ele não tem uma resposta disso. Vale ressaltar que isso acontece muito provavelmente antes da imigração à extinção ou o jogo do abate, como vocês preferirem chamar. Porque ainda estava tudo funcionando normal, como a sociedade ainda estava normal, ainda funcionava Shueisha, Shonen Jump. Então foi antes de tudo isso acontecer. Então a gente tem um mini time skip ali. E vemos esse Charles, esse mesmo personagem, com o Hakari. O Hakari aparece novamente com esse personagem que foi introduzido nesse capítulo. E ele se pergunta se ele tem a resposta pro questionamento ali que o Charles estava se fazendo. E o Hakari diz que não, claro que não, seu doido. E a gente vê os dois conversando, os dois estão numa roda gigante. E eles ficam discutindo se as coisas vão voltar ao normal em alguma hora ou se elas vão acabar de alguma forma totalmente diferente. E é dito ali que desde que começou tudo isso, não tem mais publicação de mangás. Não tem mais mangakas, por motivos óbvios, né? Tá um monte de espírito aí matando todo mundo, um monte de feiticeiro matando todo mundo. Fica difícil continuar a publicação de um mangá. E o Charles pede ali um motivo pra ele lutar nesse jogo, né? Nessa migração à extinção. Ele pede pro Hakari dar algum motivo pra ele. Porque nos mangás sempre tem um motivo positivo para as pessoas lutarem. E nesse jogo, nessa migração à extinção, não tem nenhum motivo positivo, só motivos negativos pra você lutar. Ele quer um motivo positivo. Então ele pede pro Hakari motivos pra odiar ele, pra lutar contra ele. Então ele critica o mangá do Charles, fala que ele nunca leria nenhum mangá dele, que ele gosta dessas porcarias aí, que ele é um otaku de merda, e esse tipo de coisa. E isso realmente deixa o Charles completamente puto, como a gente pode ver, até saem lágrimas de ódio dele ali, do olho dele. Cara, esse cara é meio esquisito por ficar bravo por causa disso, sendo que ele que pediu, mas tudo bem. Acho que era o que ele precisava pra lutar de fato. Acredito eu que ele é forte, tá? Esse Charles é forte. Porque vai ser uma luta pra mostrar mais os poderes do Hakari, o quão forte ele é. E o Charles também vai ser forte. E acredito que ele não vai ser um vilão de fato, não vai acabar derrotando o Hakari, mas vai dar uma boa luta. E no final vai ser um aliado futuro. Acredito que vai ser uma dinâmica semelhante à luta ali entre o Yuta, o Ishiguri e a Uru. Acredito que vai ser mais ou menos assim também. O Hakari vai acabar derrotando ele, mas não vai ser tão fácil. E depois talvez ele vire um aliado pro futuro. Essa é a minha aposta, eu posso estar muito errado, tá? Mas eu acredito que o Hakari não vai ganhar fácil como algumas pessoas estão achando. Porque seria uma coisa muito óbvia, sabe? E seria um desperdício de introdução de personagem. Acho que vai ser um personagem muito interessante e bem forte também.
Imagina a expansão de domínio dele, vira tudo mangá e ele consegue criar um monte de coisa que vem no pensamento dele. Ia ser doideira. A gente nem... Eu não faço ideia da técnica amaldiçoada dele, mas... Talvez tenha ligação com mangás, de fato. Talvez ele consiga desenhar as coisas e elas criem vida. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas muito bom ver o Hakari de volta, é um personagem bem interessante. Muito bom ver que estão sendo introduzidos personagens novos nesse arco. E é bem interessante esses personagens. Os últimos personagens introduzidos foram muito interessantes. Esse também tem tudo pra ser um ótimo personagem coadjuvante. E tá sendo muito bom essa introdução de novos personagens, o que faz muito sentido de não só focar no núcleo dos protagonistas. Principalmente porque esse arco envolve várias cidades, várias pessoas na cidade, então é óbvio que tem que ter mais pessoas do que só os protagonistas, né? Mas esse foi o review do capítulo 181 de Jujutsu Kaisen. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele likezinho e se inscreve pra não perder outros vídeos de Jujutsu e também de outros animes e mangás aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vejo vocês na próxima, galera. Tô indo nessa. Fui!